Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Luiz Psaia, sócio fundador e especialista em e-mail marketing pela Quantum, e hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar as listas e segmentos para disparo de funis, e numa próxima aula eu vou ensinar vocês a como utilizar as listas e segmentos para disparos de campanhas, tá? Aqui na parte de funis é bem importante porque tem várias técnicas importantes que você pode utilizar para fazer os disparos dos seus funis de e-mail marketing, tá? Eu vou ensinar com vocês com detalhes como é que você cria uma lista, como é que você cria uma segmentação e como é que você pode utilizar dessa lista e segmento para disparo do teu funil de e-mail marketing, ok? Bom, ponto 1, ponto mais importante, listas e segmentos. O que são e para que servem, né? As listas, elas funcionam de maneira estática, onde a gente tem uma parte de um público que você tem dentro dessa lista, e é uma lista estática onde a gente não coloca mais ninguém dentro dela, exceto no caso se for para um pop-up lead, né? Um pop-up que consta ali no site. A parte da segmentação aqui da Klaviyo, ela é dinâmica, onde a gente cria essa segmentação. Com base nessa segmentação, se o perfil ele atender aqueles requisitos, automaticamente ele vai entrar nessa segmentação. Então são duas coisas diferentes, listas e segmentos. Eu posso também transformar a segmentação em uma lista estática, tá? Então eu posso segmentar uma parcela do meu público com base em algum tipo de comportamento ou interesse e transformar esse público em uma lista. Então, e as duas coisas vão funcionar ali para a gente desenvolver o nosso funil de e-mail marketing, ok? É, ponto importante. A lista e segmento, elas são criadas aqui dentro dessa parte aqui de lista e segmentos. E é realmente bastante simples fazer isso. Acho que no vídeo anterior aí do YouTube vocês têm isso, ou na aula anterior aí de vocês têm isso também, tá? Eu vou criar aqui rapidamente uma segmentação para que vocês possam ver como faz isso. Primeiro, né, eu posso criar diretamente uma lista para colocar pessoas nessa lista através de um formulário, através de um pop-up, enfim. Ou eu posso criar a segmentação e a segmentação ela vai ter o histórico do que consta no teu e-commerce, né? Lembrando, a gente está na Klaviyo, a Klaviyo ela está integrada com a Shopify, e com base nisso a gente tem o comportamento do público, o que o público faz, etc. Junto dessa integração, no meio dela, né, o outro pilar dessa integração é a nossa API, que se chama Quantum Link, onde a gente consegue pegar os dados tanto do checkout quanto da Klaviyo e principalmente pegar os dados da Shopify e mandar eles para a Klaviyo de uma maneira abrasileirada. E com isso a gente consegue desenvolver funis e campanhas, tá? Aqui na parte de listas e segmentos, a gente vai pegar o comportamento que aconteceu com um cliente teu aí dentro do teu e-commerce, segmentar esse comportamento e com base nisso criar um funil, tá? O funil, lembrando que se ele atender esses requisitos que eu vou trazer aqui, o cliente vai ficar entrando toda hora nessa segmentação. Vou explicar aqui para vocês, por exemplo, ó, não comprou nos últimos 90 dias. Vou até colocar isso como título. Não comprou nos últimos. Vou colocar desse jeito mesmo. Nos últimos. Vou colocar só aqui. Eu coloquei aqui para Klaviyo buscar na Shopify, que está integrado, né? Buscar exatamente esse comportamento do cliente que não comprou nos últimos 90 dias. E a Klaviyo já trouxe aqui para mim. O que alguém fez ou não fez, a pessoa tem placed order significa pedido feito 0 vezes nos últimos 90 dias. Tá feito a minha segmentação. Claro, isso aqui é uma segmentação bem mais básica, né? Existe uma segmentações muito mais avançadas. Mas aqui é o básico e o básico ele funciona, tá? Eu vou adicionar uma outra condição aqui e a gente tem a condição e a condição ou. Quando eu estou falando de e, eu estou filtrando ainda mais o público. Quando eu estou falando de ou, eu estou acrescentando mais gente nesse público, tá? Nesse público, no caso, na segmentação. E a gente sempre vai colocar em todas as segmentações que a gente for fazer o seguinte: se alguém pode ou não receber comunicações de e-mail marketing, vamos colocar pode receber marketing por e-mail. Simples assim, ok? Então, não comprou nos últimos 90 dias, vai ter aqui então exatamente o que a gente pediu e a gente vai colocar também que pode receber comunicação por e-mail marketing, ok? Clica aqui em criar segmento e ele vai criar essa segmentação para a gente automaticamente, tá? Ele já trouxe um público ali em cima, normalmente é aquilo ali mesmo, tá? Que ele traz, dificilmente muda. Eu já tenho outras aqui, inclusive. Ó, vamos lá. Eu vou deletar essas outras duas que eu tenho aqui, só para não confundir vocês. Beleza? Essa segmentação aqui, ela está sendo processada, né? Então, eu preciso... Deixa eu excluir isso aqui também. Deixa eu só ver, eu coloquei 90 dias mesmo ou 60 dias? Vamos ver.
Editar nos últimos 90. Beleza, pode ser assim mesmo. Dá uma atualizadinha. Não comprou nos últimos 90. E isso daqui é um segmento. Ele traz aqui pra gente. A gente consegue separar aqui também, ó, em lista de segmentos. Vou clicar com o botão direito e vou clonar isso. Por quê? Porque eu quero, além de um segmento, eu vou ensinar vocês a trabalharem com listas também. O segmento, vocês já entenderam, creio eu. Deixa eu só colocar aqui, ó, lista. E vou clonar o segmento porque eu vou transformar o segmento em lista, tá? E eu já vou explicar para vocês o porquê que a gente está fazendo isso e como a gente utiliza isso dentro dos funis, tá? É importante que vocês compreendam. Vou clicar já aqui, ó, em gerenciar segmento e converter. Eu só vou esperar o público entrar. Na verdade, como esse daqui já foi concluído, já vou, eu já vou transformar ele em lista e o outro eu vou manter como segmento. Configurações, gerenciar, converter em lista, converter em lista. E daí vai ficar mais claro para vocês. Ó, no caso da lista, ela é estática. Então essas 866 pessoas vão ficar aqui e não vão sair daqui. Ponto, tá? No caso do segmento, sempre que o público, sempre que o público, o teu público, sempre que teu lead ele atender exatamente esse tipo de segmento que a gente definiu aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Vamos lá. Sempre que ele atender a essas condições, automaticamente ele vai entrar aqui nessa segmentação. Já aqui a gente já consegue dar um preview ali do que são os fluxos, né? Que são as automações de automações de marketing, automação de e-mail marketing. E a gente consegue tanto colocar o público que consta aqui no segmento. Opa, deixa eu atualizar aqui que já deve ter convertido em lista. Beleza. A gente consegue tanto utilizar esse público que já consta nessa segmentação no topo de um funil, para que todos esses clientes eles recebam todos os e-mails desse funil, bem como também eu posso fazer com que a lista aconteça a mesma coisa, todos os clientes vão receber. Qual que é a diferença entre o segmento e a lista? O segmento todo mundo vai receber e a lista todo mundo vai receber. Só que o segmento, a partir do momento que o cliente atender a esses parâmetros aqui, ele vai entrar na segmentação e por conta disso ele também vai entrar no topo do funil. Mas, Psy, como é que a gente então configura esse funil para que isso aconteça, né? Vamos lá aqui então na parte de fluxos, criar fluxo, criar o seu, vou manter isso daqui mesmo, vou colocar como segmento e vou criar manualmente. E aqui ó, a gente vai selecionar o disparador. O que é o disparador? O disparador é o que vai acionar esse funil e por consequência desse acionamento os clientes eles vão começar a receber e-mail marketing, tá? A gente tem aqui então a opção de adicionado à lista e mais abaixo a gente tem a opção de adicionado ao segmento. Eu vou começar aqui com adicionado à lista e aqui a lista tá a lista que a gente acabou de criar, ó. Não comprou nos últimos 90 dias. É essa lista aqui, ó, não comprou nos últimos 90 dias. Eu vou então selecionar essa lista e vou salvar, tá? Beleza. O que vai acontecer então? A gente está planejando aqui desenvolver um funil onde a gente quer que essas pessoas que estão nessa lista aqui recebam esse e-mail. Então aqui a gente, diferente da parte ali de campanhas, que o cliente ele vai receber um único e-mail, nessa parte de funis o cliente ele vai receber e-mails sequenciais. Então é por isso que a gente utiliza aqui essa parte de fluxos. Porque o cliente ele recebe e-mails sequenciais de acordo com o tipo de proposta, o tipo de campanha que você está desenvolvendo. Na parte de campanhas, o cliente ele vai receber um único e-mail e acabou. Tá? Na parte de funis, existe essa possibilidade do cliente dessa lista receber todos os e-mails. Contudo, como a gente está falando como nós estamos falando de listas, apenas esses clientes aqui vão receber os e-mails. Os que entrarem futuramente, né, nenhuma pessoa mais vai entrar nessa lista. E aqui a gente tem as mesmas pessoas, a gente consegue adicionar essas pessoas dentro do funil também, aqui no topo do funil. Contudo, sempre que a pessoa for atender ao critério aqui que a gente determinou, que foi esse critério, automaticamente ela vai entrar no topo do funil. Por quê? Porque aqui vai aumentar o número de pessoas que não compraram nos últimos 90 dias. Pode diminuir também, vai diminuir eventualmente, né? Porque você está desenvolvendo uma campanha que está tentando combater justamente isso, fazer com que a pessoa que não compra nos últimos 90 dias compre. Então você pode buscar a ChatGPT aí para pegar insights de como criar esse e-mail, enfim, não vem ao caso agora. É importante que você entenda a lógica, tá? Então como é que a gente faz para que esses clientes que estão aqui nessa lista, a gente está trabalhando com a lista agora, né? O que a gente faz para esses clientes, eles entrarem aqui no topo do funil e os clientes começarem a receber e-mail marketing.
Primeiro ponto, né? A gente vai colocar aqui um atraso, normalmente 20 minutos. Isso depende muito da proposta, depende do que você quer fazer e tal. Mas sugiro aqui, se for um funil onde a pessoa pode receber e-mails em horários aleatórios, só coloca 20 minutos, tá? É que a gente vai separar o primeiro e-mail. Podemos, inclusive, depois clona o tempo aqui, ajusta para, sei lá, 3 dias. 3 dias, vamos utilizar um outro e-mail. Só vou clonar aqui para efeito de velocidade, tá? Outro e-mail. Ou posso clonar, ou simplesmente arrastar, né? Enfim, fica ao critério de vocês. Mas vamos lá, a gente está aqui então com uma lista. Para o cliente ele entrar no topo da lista, ou seja, esses clientes que estão aqui, para ele receber todos os e-mails do funil, você tem que fazer o seguinte: você tem que ativar esse funil, você vai manter ele ativo e salva. Aqui ele provavelmente não vai salvar, tá? Porque aqui eu não configurei nenhum e-mail nem nada, então não vai acontecer. Mas ativou e depois você vai aqui, ó, em gerenciar fluxo, adicionar perfis anteriores e vai selecionar essa opção de do início e vai adicionar perfis e clicar. Quando você fizer isso, lembrando que você primeiro ativa e depois faz isso. Quando você fizer isso, automaticamente essas pessoas que estão na lista vão entrar aqui no topo do funil e vão começar, depois de 20 minutos, a receber o teu primeiro e-mail. Recebeu o segundo e-mail, depois de 3 dias vai receber outro e-mail. Depois de 3 dias vai receber outro e-mail. Mas saia, se a pessoa ela comprar a partir do segundo e-mail, eu não quero mais que ela receba o segundo e-mail, por exemplo. Ou se ela comprar a partir do segundo e-mail, não quero mais que ela receba a partir do terceiro e-mail. O que eu faço? Vai aqui no topo do. Vai aqui no disparador, clica em adicionar, adicionar outro perfil, o que alguém fez ou não fez, puxa aqui por Placed Order, coloca 0 vezes, nenhuma vez no caso, desde o início desse fluxo. Sinalizando isso para a Clável ela vai entender o seguinte, que o cliente deve permanecer nesse funil uma vez que ainda ele não realizou conversão. Ele vai permanecer no funil uma vez que ele não comprou nenhuma vez. E a gente coloca aqui, ó, desde o início desse fluxo, porque o cliente ele vai receber o primeiro e-mail. Só que ele não vai receber o segundo caso ele tenha comprado, porque foi justamente isso que a gente fez aqui no topo, essa configuração inicial. E sempre que a Clave for encaminhar outro e-mail, automaticamente ela vai consultar se o cliente ele comprou ou não. Se o cliente não comprou, ele vai permanecer no funil. Se ele comprou, ou seja, se ele fizer a ação contrária do que a gente mandou aqui, ele vai sair do funil. Simples assim. Então ele vai se manter no funil uma vez que ele não comprou. Então ele vai receber o e-mail 1. Se ele não comprar, ele vai receber o e-mail 2. Mas se ele comprar no e-mail 2, ele já não recebe o 3. Fechou? Isso é tranquilo. Isso é mais simples. Ok, agora, né? A gente já adicionou os perfis. Lembra, né, de configurar aqui se o cliente comprou ou não antes de ativar e antes de adicionar as pessoas. Perfeito, desenvolvemos aqui o nosso funil para esse público em específico e ninguém mais vai entrar nessa lista porque é uma lista estática e a gente não quer mais que ninguém entre. Fechou? Show! Vamos aqui então na parte de segmentos. A gente tem um segmento aqui, a gente quer tanto adicionar essas pessoas no segmento, bem como também a gente quer que novas pessoas que atendam a esses critérios entrem no topo do funil. Vamos desenvolver então um funil aqui do zero, criar fluxo, cria o seu, funis, criar manualmente. Aqui embaixo a gente tem adicionado ao segmento, não comprou nos últimos 90 dias e vamos salvar. O gatilho então para o cliente ele entrar aqui vai ser exatamente esse acionador, né, eu acabei tirando, tá aqui, ó. Esse acionador, se ele não comprou nos últimos 90 dias e pode receber e-mail marketing, automaticamente ele vai entrar no topo, tá? São duas coisas aqui na parte de segmento. Primeira, você pode criar um funil para ele funcionar a partir de agora. Se você quer que ele funcione a partir de agora, não tem o porquê você colocar os perfis anteriores. Não é obrigado você colocar os perfis anteriores, ok? Deixa eu só colocar outras coisas aqui, só para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Show! Então, aqui é o segmento, lembrando, né? Vamos colocar aquilo lá também para o cliente ele sair do funil uma vez que ele compra. Então, ele vai permanecer no funil se ele não comprar, nesse estado aqui. Beleza, se eu quero que ele funcione a partir de agora, ou seja, sem incluir essas pessoas que estão aqui, eu vou fazer o seguinte, vou ativar o funil e acabou. Se a pessoa atender a esse critério aqui, automaticamente ela vai entrar no topo do funil. Acabou. Agora, se eu quero tanto colocar as pessoas que estão aqui, bem como também as pessoas futuras, né, que atenderem a esse critério aqui,
eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em gerenciar fluxo, adicionar perfis anteriores, coloca no topo, adiciona perfis, e depois de o atraso aqui, o cliente vai receber o primeiro e-mail. E tanto esse cliente vai receber o primeiro e-mail, né? Esse cliente que já está na base, bem como também clientes futuros. Se daqui meia hora entrar um cliente na segmentação, automaticamente ele vai entrar no topo, tá? Então, se você quer fazer algo mais preciso, digamos assim, das duas formas funciona, tá? Mas se você quiser fazer algo mais preciso, você pode criar tanto um funil com a lista e um funil com um segmento. Porque daí a lista vai ser, né, todo aquele perfil e ninguém mais vai entrar lá. Agora a segmentação, daí todos os novos perfis eles vão entrar nesse funil. Sabe qual que é o jeito mais fácil? Faz através da segmentação, adiciona os perfis anteriores e acabou, tá? Perfeito. Só cria uma uma forma cronológica de realmente fazer sentido aquilo que o cliente está recebendo naquele momento. Porque se esse cliente ele vai entrar ali, se ele não comprou nos últimos 90 dias, precisa estar muito bem claro ali qual é a proposta de copy, qual é a proposta de estrutura, de design desse funil, tá? Então, é só isso que você precisa se preocupar. Depois de ativar e tal, o teu funil ele vai funcionar, né, à medida que novas pessoas vão entrando, e o anterior que a gente criou com a lista vai funcionar de maneira estática. Eu criei 10 e-mails dentro desse funil. Essas pessoas da lista vão passar por esses 10 e-mails e acabou. No caso da segmentação, todas as pessoas vão passar por esses 10 e-mails também. Contudo, novos clientes que atenderem a esses requisitos aqui vão entrar. Então, basicamente é um funil perpétuo de e-mail marketing e é aqui que você ganha, é aqui que você faz muito dinheiro, ok? Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Na próxima aula, provavelmente eu vou ensinar vocês a como utilizar essas segmentações e listas para disparo de campanhas. Disparo de campanhas é muito mais simples, é estático, onde existe uma campanha que eu quero mandar, eu vou pegar um público e vou encaminhar para aquele público. Não, aqui na parte de funis é muito mais complexo, né? Onde você tem uma lógica por trás daquele funil, existe um tipo de comportamento do cliente, com base nesse perfil de comportamento, você vai colocar o cliente dentro daquela segmentação para que ele possa executar a ação XYZ que você determinou. Mas na parte de campanhas, a gente vai segmentar, vai fazer o disparo e acabou. Na parte de funis é muito mais legal, pelo menos pela minha parte, tá? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula e até a próxima.